Aprendemos no módulo que trata da modalidade de força-peso, que a maneira mais prática de uma pessoa saber qual o peso sobre ela, é subir em um dinamômetro em forma de balança, que esteja apoiado em uma superfície plana, e na horizontal. Vemos na animação em tela, que nessa situação, a pessoa é submetida a duas forças na vertical. A primeira força é o peso P, sobre ela, devido à atração gravitacional da Terra, e dirigida para baixo. A segunda força, é a força normal N, que a balança irá aplicar sobre a pessoa, e dirigida para cima. Nessas condições, como a pessoa está em repouso, concluímos pela primeira lei de Newton, que a resultante das forças sobre ela é igual a zero. Em outras palavras, a intensidade da força normal N, registrada no dinamômetro, é igual à intensidade da força peso P. Ok? Imagine agora essa mesma situação, porém sendo realizada de forma inusitada dentro de um elevador. Será que no interior do elevador, a intensidade da força normal N, registrada na balança, será equivalente à intensidade do peso P, sobre a pessoa? Bem, já vou adiantar para você que a resposta a essa questão depende do estágio de movimento do elevador. Mas antes de continuarmos, gostaria de esclarecer qual seria a relevância de uma pessoa em sã consciência fazer esse tipo de verificação dentro de um elevador. Veja. Todos sabem que no interior de um elevador, estamos suscetíveis àquela sensação de coração apertado, ou aquele friozinho na barriga, quando ele está em movimento. Mas por que isso ocorre? Já vimos na videoaula intitulada Efeitos Fisiológicos da Aceleração, que os seres vivos são sensíveis às variações de velocidade. Isto é, os seres vivos têm sensações de desconforto, quando estão em movimento acelerado. Por exemplo, nos automóveis, trens, aviões, barcos ou mesmo nos parques de diversões, sempre que somos submetidos às variações de velocidades, sentimos algum efeito em nosso organismo. As pessoas, por falta de hábito, geralmente têm ânsia de mal-estar quando viajam de avião, barco, ou em automóvel em estradas com muitas curvas. Pois bem, é isso que ocorre em um elevador. Quando ele está sendo acelerado, seja na subida ou descida, a compressão que a pessoa exerce sobre o piso do elevador é alterada, fazendo com que a intensidade da força normal N também seja alterada, dando a falsa sensação de que o peso sobre ela esteja aumentando ou diminuindo. É o famoso peso aparente. Pois bem, nosso objetivo aqui, com a ajuda de uma balança, é entender as circunstâncias que levam esse peso aparente a aumentar ou a diminuir. Para entendermos este processo, precisamos ter em mente que, de maneira simplificada, o elevador pode estar em 6 estágios de movimento. Primeiro, o elevador permanece em repouso em determinado andar. Segundo, o elevador está subindo ou descendo em movimento uniforme. Isso significa que o movimento ocorre com velocidade constante, portanto, com aceleração igual a zero. Terceiro, o elevador está subindo em movimento acelerado, ou seja, a intensidade da velocidade aumenta durante este estágio. Quarto, o elevador está descendo em movimento retardado, ou seja, a intensidade da velocidade diminui à medida que desce. Quinto, o elevador está subindo em movimento retardado, isto é, a intensidade da velocidade diminui neste estágio de movimento. Sexto, o elevador desce em movimento acelerado, ou seja, a intensidade da velocidade aumenta à medida que desce. Para analisarmos cada um desses casos, e quantificarmos o peso aparente, que nada mais é que a força normal N, que a balança exerce sobre a pessoa, consideraremos um indivíduo de 80 kg,
num local onde a intensidade da gravidade G é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Além disso, iremos considerar que sempre que o elevador estiver sendo acelerado, seja subindo ou descendo, a intensidade dessa aceleração A é de 2 metros por segundo ao quadrado. Nesta análise, necessitamos utilizar apenas duas expressões, além de adotarmos como referencial positivo o sentido para cima. A primeira expressão é a segunda lei de Newton, indicando que a resultante das forças F sobre a pessoa, que nada mais é que a força normal N, menos o peso P, é igual à massa m do indivíduo, vezes a aceleração A, do elevador. Lembrando que a aceleração A será positiva se ela tiver sentido para cima, e negativa se o seu sentido for para baixo. A segunda expressão é aquela que determina o peso P sobre o indivíduo, como sendo o produto da massa m, vezes a gravidade G. Combinando essas duas expressões, podemos escrever que a força normal N é igual à massa m da pessoa, vezes a soma da gravidade local G, mais a aceleração A. É essa a expressão que utilizaremos para calcular a força normal N, ou se preferir o peso aparente da pessoa, em todos os estágios de movimento do elevador. Vamos lá? Primeiro caso. Elevador parado. Este é o caso mais simples, onde, por exemplo, o elevador está estacionário em algum andar, aguardando ser acionado para cima ou para baixo. Na animação em tela vemos o diagrama de força sobre a pessoa. Como o elevador está em repouso, a aceleração A é igual a zero, fazendo com que a intensidade da força anormal N seja igual à massa m, vezes a gravidade G. Substituindo os valores, encontramos para a força normal 800 newtons, exatamente igual ao peso sobre a pessoa. Este resultado mostra que com o elevador parado, o peso aparente indicado pela balança é igual ao peso real da pessoa, obtido pelo produto da massa m e a gravidade G. Ok? Segundo caso. Elevador subindo ou descendo com velocidade constante. Neste caso, o diagrama de forças é o mesmo, já que a aceleração A continua sendo igual a zero. Este fato nos leva a concluir que, independente do elevador estar subindo ou descendo, a intensidade da força normal N é igual a 800 newtons, exatamente igual ao peso real sobre a pessoa. Este resultado está em perfeita sintonia com a primeira lei de Newton, ao estabelecer uma equivalência natural entre repouso e movimento retilíneo e uniforme. Desde que o elevador não esteja acelerado, não iremos perceber se ele está parado, subindo ou descendo. Terceiro caso. Elevador subindo em movimento acelerado. Como o elevador está subindo acelerado, o vetor velocidade v e aceleração a têm o mesmo sentido, no caso, para cima. Aplicando a expressão para o cálculo da força normal N, observamos que devemos considerar a aceleração A como positiva, seguindo o sentido de nosso referencial. Veja. Sabendo que a aceleração de subida do elevador é de 2 metros por segundo ao quadrado, que a massa da pessoa é de 80 kg, e que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força normal N, indicada no dinamômetro em forma de balança, é de 960 newtons. Veja que neste caso, a balança indica um peso maior que o peso real de 800 newtons da pessoa. É por isso que na subida acelerada do elevador a pessoa tem a sensação de um peso aparente maior sobre ele. Quarto caso. Elevador descendo em movimento retardado. Veja que no caso anterior, onde o elevador está subindo acelerado, o vetor velocidade v e aceleração a têm o mesmo sentido para cima. No caso da descida do elevador em movimento retardado, o vetor velocidade v e aceleração a têm sentidos opostos.
Isso ocorre quando o elevador descendo, inicia o processo de frenagem para parar em algum andar. Neste caso, aplicando a expressão para o cálculo da força normal N, observamos que devemos continuar a considerar a aceleração A como positiva, já que o movimento de descida é retardado. Sabendo que a aceleração retardada de descida do elevador é de 2 metros por segundo ao quadrado, que a massa da pessoa é de 80 kg, e que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força normal N, indicada na balança, é de 960 newtons. Veja que de forma análoga ao que ocorre na subida acelerada, no movimento retardado de descida do elevador, a balança também irá indicar um peso aparente maior que o peso real de 800 newtons. Concluímos do exposto, que tanto na subida acelerada, como na descida retardada, a pessoa tem a sensação de maior peso sobre ela. Quinto caso. Elevador subindo em movimento retardado. Vemos na animação em tela que neste caso, o vetor velocidade v, tem sentido para cima, já que o elevador está subindo. Porém o vetor aceleração a, tem sentido para baixo, já que o movimento é de redução de velocidade, isto é, retardado. Isso ocorre, por exemplo, quando o elevador subindo, inicia o processo de frenagem para parar em algum andar. Aplicando a expressão para o cálculo da força normal N, observamos que devemos neste caso considerar a aceleração A como negativa, isto é, contrária ao sentido que adotamos como positivo. Sabendo que a intensidade da aceleração de subida do elevador é retardado, e igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que a massa da pessoa é de 80 kg, e que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força normal N, indicada na balança, é de 640 newtons. Veja que neste caso, a balança indica um peso aparente menor que o peso real de 800 newtons. É por isso que na subida do elevador em movimento retardado, a pessoa tem a sensação de que o peso sobre ela está diminuindo. Sexto e último caso. Elevador descendo em movimento acelerado. Veja que no caso anterior, onde o elevador está subindo em movimento retardado, o vetor velocidade v e aceleração a têm sentidos opostos, estando o vetor aceleração com sentido para baixo. No caso de descida do elevador em movimento acelerado, o vetor velocidade v e aceleração a têm ambos sentidos para baixo, indicando que a intensidade de velocidade v está aumentando. Isso ocorre quando o elevador descendo, inicia o processo gradual de aumento de velocidade. Aplicando a expressão para o cálculo da força normal N, observamos que devemos continuar a considerar a aceleração A como negativa, já que ela possui sentido contrário ao adotado como positivo. Sabendo que a aceleração de descida do elevador é de 2 metros por segundo ao quadrado, que a massa da pessoa é de 80 kg, e que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força normal N, indicada na balança, é de 640 newtons. Veja que de forma análoga ao que ocorre na subida em movimento retardado, no movimento acelerado de descida do elevador, a balança também irá indicar um peso aparente menor que o peso real de 800 newtons. Concluímos do exposto, que tanto na subida em movimento retardado, como na descida acelerada, a pessoa tem a sensação de menor peso sobre ela. Recapitulando. Vamos agora resumir em uma única tabela todos os estágios de movimento do elevador e as respectivas sensações de peso aparente de uma pessoa em seu interior. Vamos lá? Tanto no caso do elevador parado, como em movimento retilíneo e uniforme, o valor do peso aparente, indicado pela balança, é numericamente igual ao peso real da pessoa, obtido pelo produto da massa m e a gravidade g.
Este resultado está em perfeita sintonia com a primeira lei de Newton, ao estabelecer uma equivalência natural entre repouso e movimento retilíneo e uniforme. Desde que o elevador não esteja sendo acelerado, não iremos perceber se ele está parado, subindo ou descendo. As diferentes sensações de desconforto quando estamos em um elevador só surgem quando ele está sendo acelerado, já que esse tipo de movimento gera variações na força normal N, que indica o peso aparente da pessoa. Veja. Quando a aceleração é dirigida para cima, seja no movimento de subida acelerada ou de descida retardada, sentimos o nosso corpo mais pesado porque a força normal é maior. Já quando a aceleração é dirigida para baixo, seja no movimento de subida retardado ou de descida acelerada, sentimos o corpo mais leve em virtude da menor força normal. Em ambos os sentidos de aceleração do elevador, sempre sentiremos uma leve pressão na região abdominal. É a resposta fisiológica dos seres vivos, quando estão sendo acelerados. Aparentemente é como se a gravidade estivesse sendo alterada em cada tipo de movimento do elevador. Por isso é que denominamos essa sensação de peso, indicado pela força normal, como peso aparente. Imponderabilidade. Uma situação muito particular do elevador descendo em movimento acelerado é a falta total de controle sobre ele, por exemplo, com a ruptura do cabo de sustentação. Neste caso, o elevador e a pessoa em seu interior entram em queda livre, caindo com aceleração A, de intensidade igual à da gravidade G, que adotamos como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a expressão para o cálculo da força normal N, constatamos que ela assume o valor zero, isto é, a balança irá indicar peso aparente da pessoa como sendo igual a zero. Nesta situação, a pessoa se sente como se não possuísse peso, consequência de ausência de compressão de apoio, ou se preferir, da ausência da força normal N, sobre ela. É o que chamamos de estado de imponderabilidade. Se fixarmos uma câmera de vídeo no interior do elevador em queda livre, as imagens registradas seriam a de um homem flutuando, como ocorre na Estação Espacial Internacional. A sensação de falta de peso não ocorre pela ausência da força gravitacional, já que a atração do planeta Terra continua agindo. No interior do módulo espacial, as imagens registradas de astronautas flutuando indicam que a nave e seus ocupantes estão literalmente caindo em direção ao planeta Terra, da mesma forma como ocorre com o elevador. Para entender melhor essa questão de queda dos corpos em órbita em torno de um astro, reveja a videoaula intitulada Força-Peso, a lenda da maçã e o canhão orbital de Newton. Voltando ao caso do elevador, não fique preocupado com a possibilidade de ele cair. As chances de isso ocorrer são muito próximas de zero. Eles possuem até 8 cabos de tração, sendo que um único cabo de aço é capaz de garantir que o elevador não caia. Além disso, os elevadores possuem mecanismos limitadores de velocidade, que são acionados automaticamente quando a velocidade do elevador ultrapassa um valor pré-estabelecido. Esses limitadores acionam mecanicamente os freios de segurança, mesmo no caso extremo de todos os cabos serem rompidos. Ou seja, por mais que todos os cabos arrebentem, ainda assim o elevador não vai cair. Não é à toa que o elevador é considerado um dos meios de transporte mais seguro do mundo. Espero você na próxima videoaula, onde continuaremos a analisar várias situações envolvendo a modalidade de força normal. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões.
Até breve.